Eu escrevi um prompt que ele audita um SaaS inteiro sozinho, papai. Ele cospe um relatório de segurança lindo em PDF no final dele. E ele é seu de graça. Vou deixar o linkzinho na descrição. Não tem cadastro, não tem venda de curso, mentoria, não tem nada. E no vídeo de hoje eu vou rodar esse prompt em 4 SaaS brasileiros de código aberto ao mesmo tempo, com 4 terminais abertos lado a lado. E no fim, que eu vou fazer? Eu vou abrir uma issuezinha lá no GitHub, tá ligado? Vou reportar pra cada um desses projetos, falar os problemas que foram encontrados, na frente de vocês e mostrando o jeito certo de fazer essa parada. Porque no último vídeo teve um cara que, mano, fez uma crítica nada a ver no meu vídeo, falando assim, é muito fácil falar mal do SaaS dos outros. Mano, tô falando dos outros e do meu também, porque eu uso isso aqui no dia a dia. E o que eu vou fazer? Eu vou auditar SaaS dos outros de novo. Só que agora não é só meu dedo apontando não, é o mesmo prompt, sem tocar em nada, rodando em 4 projetos que eu não escrevi. E se ele achar um buraco nesses 4, paizão, ele provavelmente vai achar um buraco no seu também. Lá ele pra caralho, hein? Puta que pariu. Então já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo neste boteco de tecnologia. Bora! Antes de eu abrir o terminal, eu quero deixar 3 regras pra você aqui rapidinho, porque, mano, ela é muito simples e você vai entender. Regra número 1. Código aberto é aberto de verdade. Esses 4 projetos, eles têm licença livre, tem GPL, Unilicença, essas paradas, essas tranqueiras aí, mano. E a licença livre, ela te dá o direito de você usar, estudar, modificar e rodar. Então, não é brecha, não é malandragem, é uso, mano, previsto, público. Quem publicou, colocou no repositório GitHub aberto, ele sabe o que tá fazendo. Então, tô hackeando ninguém aqui não, mano. Número 2. O alvo é a minha máquina, mano. Nunca a máquina deles. Eu basicamente clonei, subi tudo aqui e é aqui que eu vou bater, vou resolver tudo e a gente vai fazer junto. Você bater em projeto da pessoa, projetos alheios em produção, mano, isso não pode, cara. A gente já falou aqui, tem uma galera que tá aprendendo agora a hackear e tal, tá aprendendo as ferramentas, tá começando a atacar. Mano, isso é crime aqui no Brasil, tá ligado? Agora fazer aqui local não tem problema, porque tá aberto, mano. 3. Reportar, mano, fazer esse reporte bonitinho, mano, ele vai ser uma parte do nosso trabalho aqui. O que a gente achar, a gente vai abrir uma issue lá pública que, mano, geralmente, se você é de fora da bolha de open source, isso é uma parada totalmente normal. Quando você vê um repositório público lá, você achou alguma coisa que não tá legal, você abre uma issue. Agora, se o cara vai corrigir, já é problema dele, mano. E se eu nunca fez isso, calma que eu vou te mostrar exatamente como faz isso no final, que é muito interessante até pra você estudar, você discutir, trocar ideia. Eu, basicamente, encontrei esses 4 projetos navegando pelo Reddit e eu quero te apresentar cada um deles aqui agora. O primeiro projeto é esse aqui, o Curió, notas e notificações locais, e quem que foi o dev que escreveu isso, o arroba dele é Homilindo. Achei interessante. Basicamente é um aplicativo de nota, ele tem tarefa, ele tem lembrete, ele foi feito no Flutter, ele roda no Android, roda no Windows, e aqui parece que fala que ele guarda tudo num banquinho de dados interno mesmo e tal, paralelo, acho que não tem nada externo. Você não precisa de conta, você não precisa de login, não precisa de nada. E o autor, ele fez esse post lá no BRDev e ele falou uma frase que eu achei muito braba, mano. Que 99% desse projeto dele foi feito full vibe coding, que ele mesmo só colocou a mão na massa para poder ajeitar, fazer uns pequeninos ajustes finais. Nosso segundo projeto é do mano Claudio Rico, gestão de ativos AI. Tá vendo? Porra, tem commit recente aqui de 2 semanas. Aqui fala que é um aplicativo gratuito open source de investimento com criptografia local. Nenhum servidor nosso armazena as suas informações. E até isso a gente vai verificar aqui também neste projeto, neste teste que a gente tá fazendo. Nosso terceiro projeto é o WhatsApp Login, feito pelo mano Caio Pizol, com 2 Is. Basicamente esse é o projeto, ele, porra, foi comitado e abandonado tem 9 meses, mas dá pra gente entender um pouco. E basicamente o projeto dele pegou 240 upvotes lá no BRDev. E o que é mais interessante é que a proposta de valor é você usar seu WhatsApp, sem usar nenhum intermediário, tipo a Twilio, você não tem que usar nada, você constrói tudo seu lá e sem nenhum provider externo. Essa que é a proposta dele. E o nosso quarto projeto, que é o chefe aqui de toda a curadoria que a gente fez aqui no Reddit, esse aqui é o mais brabão, porque ele tem 550 estrelas, 222 forks, que foi escrito pelo Claude e pelo Matias Batocchia.
Batocha, eu não sei. Inclusive tem até site, tá vendo? Web Open BSB e tal. Basicamente ele roda em produção, ele atende cliente via WhatsApp, fica o Instagram e o WhatsApp ligado direto na API da Meta direto, tá ligado? Não é web scraping, não é nada, interessante. E ele tem uma parada de multi-tenant aqui, porque basicamente ele tem várias empresas diferentes dentro do mesmo banco de dados. E repara só nessa ordem. Um não tem servidor, o outro ele faz uma espécie de criptografia local. O terceiro é meio que, mano, uma parada mais simples, mais básica pra você usar aí local, tranquilo. E o quarto é uma parada mais avançada, que você pode conectar várias empresas ao mesmo tempo. Pronto, eu já clonei, eu já estou exatamente com eles aqui. Já rodando local aqui, teoricamente, já tá tudo aqui bonitinho. Eu vou startar o Cloud em cada um deles. Vou no Cloud mesmo. Eu até queria usar o Kimi, mas vou no Cloud mesmo. Eu tô com preguiça de configurar as paradas. Olha que maravilha, eu preciso logar em todos eles. Ai, que benção. Pera aí. Pronto, agora já fiz o login com os 4 projetos rodando aqui. Eu vou colar o meu prompt Illuminati em cada um deles e vou executar. Esse prompt Illuminati, fica tranquilo que eu vou deixar ele na descrição. Vou subir lá no meu Substack, belezinha, já com o resumo desse vídeo, com os resultados e tal, tudo que foi feito. Então provavelmente quando acabar esse vídeo e tiver os resultados, eu já vou postar lá no Substack. Então vai estar o link na descrição com o prompt, com tudo bonitinho. Bora executar em todos os projetos. Lá, pá, 7... Pronto, agora tá rodando. Execute, rode, Illuminati. E pronto, terminou de gerar aqui. Terminou de gerar, levou em média aqui 26 minutos, acho que esse aqui foi o último, 28 minutos aqui. Sinceramente, gastei token pra caramba, tá? Gastei token pra caramba, mas os resultados foram da hora. O primeiro relatório feito foi o relatório de auditoria de segurança do Curió, mano. Olha só o nível disso. Aqui ele dá uma nota metodológica, que ele fala exatamente o que foi procurado. Por exemplo, banco sem tranca, permissão definida do navegador, IDOR, chaves expostas, input sem tratamento, que é o nosso vulgo XSS. Cara, esse prompt ficou foda, ficou maravilhoso. E olha só o resumo. A gente tem uma alta, 3 média, uma baixa do uso informativo. Aqui mostra tudo certinho. E se a gente rolar aqui, ele mostra os pontos fortes verificados. Então, ele não é só uma crítica. Não é um prompt só pra te criticar. Não, paizão. Ele tem uma parada maneira aqui que ele fala os pontos fortes, o que foi maneiro. Aí ele fala aqui embaixo os pontos fracos em risco, que ele fala criptografia em trânsito é opcional na infraestrutura do projeto entrega. Ele fala que o token é o único controle, não tem defeito de profundidade, o segredo se espalha para fora no cofre lá do servidor, tem um detalhamento dos achados, que ele fala exatamente qual arquivo que foi. Ele fala aqui o problema do sync. E se a gente descer aqui mais, ele tem o detalhamento disso, mano. Ele mostra exatamente onde tá o erro, que ele fala desse 000 aqui. E ele fala do porquê isso é explorável, porque pra você também tomar decisão. Porque a gente sabe que esse relatório, às vezes ele acusa algumas coisas e você não sabe exatamente se aquilo realmente é uma dor ou se, mano, não faz sentido nenhum porque tá rodando local. Então até isso, ele te entrega o porquê que isso é explorável. A única chamada no app não sobrescreve nenhum dos dois. Resultado, ao clicar em iniciar no servidor local opcional, o aparelho ele passa a servir snapshot sync em toda a rede local. Ou seja, se você estiver rodando, por exemplo, numa rede que tem outras pessoas acessando, isso aí quebra. Se você subir isso para isso aqui, acho que voltado para o Windows, né? Logicamente. Então, esse aqui foi o nosso primeiro projeto. Vamos para o segundo. Vamos falar agora do projeto Invest Pro Vault. Mas aqui ele já mostra aqui que teve 11 achados dentro disso. Teve uma crítica, 2 altas, 2 médias, 4 baixas e 2 informativas. Tem 15 pontos fortes verificados. Vamos lá para os pontos fracos. O ponto fraco, ele fala que a autorização do endpoint de IA é decorativa. O servidor ele confia no campo do corpo da requisição para decidir o privilégio. Não é uma verificação frágil, é ausência de verificação com aparência de verificação. Então, mano, parece que tem uma parada, uma tela falsa ali, tá ligado? Aqui fala que o 403 na linha 413 dá a impressão que o endpoint está protegido, o que reduz a chance de alguém revisitar esse ponto. Então, aqui, ó, já achou uma zoeira no código aqui, mano. Nas altas, ele fala que o perímetro do work é um cabeçalho que o atacante controla. Aqui ele fala que o Origin só existe como garantia dentro do navegador e o Coringa *.vcl.app derruba essa garantia. Aqui mostra por que ele é explorado. O Origin só é imposto pelo navegador. Qualquer cliente fora escolhe o valor livremente. Se meter um curl lá, passando o Origin lá como X, nossa, olha esse vacilo, cara. X.vcl já era, já consegue explorar. Aqui ele mostra do IDOR, objeto de ID sem checagem de posse. Isso aqui é foda, porque geralmente quando faz a parada de vibe coding, quando bate numa rota puxando uma ID, ele não verifica se aquele usuário faz parte. Então, qualquer usuário que bater naquela rota, tiver autenticado, ele consegue pegar dados. Outra coisa, chave exposta em hard-coded. Olha isso. Ele mostra que o callback auth está estático sem validação de state e com token de acesso gravado em local storage.
o env versionado no Git, ausência no Git ignore, sem validação de startup. Nossa, cara, ele comitou a env, eu nem vi essa porra. Agora vamos pro WhatsApp Login. Primeira crítica, verificação do código OTP acontece inteiramente no navegador. Provider server-side lê e armazena o código do OTP devolvido em claro, ou devolvido em text plain, pela API. Credenciais de provedor, API Key Evolution e Access Token da Meta fica embutidos no bundle do navegador. Nossa. Aí aqui fala código de verificação gerado com match.random, que é um PRNG não criptografado, sem rate limit. Tá vendo? Tem um problema de rate limit aqui também, mano. Session ID controlado pelo cliente. No F7 ali, Auth Token da API é uma própria do componente de React e vaza pro bundle via variável byte underline alguma coisa. Puta, mano. Mano, esse relatório, alto aplauso, tá? Alto aplauso pra mim, pra comunidade que ajudou pra caramba a criar esse prompt, Illuminati. Vamos pro próximo, mano. Esse aqui eu tô curioso, que é o mais pica das galáxias. Vamos abrir ele aqui. Estamos falando do OpenBSB API, mano. Que, porra, puta projeto. Puta projeto. Vamos ver aqui. 13 achados verificados, 4 com severidade alta, 6 média e 3 baixa, nenhum achado crítico. Então, não temos nada crítico aqui, mas temos 3 achados aqui de algum problema que pode ser. Vamos dar uma analisada aqui. Achados tá aqui, mano, ó. Segredos de terceiros legíveis por qualquer membro. RLS é por linha e não por coluna. Quem diria, hein? Usou o Supabase, tá com probleminha de RLS. Putz, é foda. Olha só. Olha o nível desse projeto, cara. Segundo aqui, alto aqui. Webhook genérico edita e apaga mensagens de qualquer organização por external ID. Então parece que também não tem uma validação. Terceiro aqui, chave de API armazenada em texto puro e comparadas por igualdade. Tá aqui uma vacilação. Outro aqui, ó, permissões definidas no cliente. O require roles ignora o status do convite. Convidado pendente ou rejeitado, ele mantém o poder de owner. Sessões de WhatsApp Web, ela pode ser consultada e derrubada entre organizações, porque como supostamente foi o que a IA trouxe aqui, ele não tem muito, por exemplo, uma separação. Supostamente, eu não olhei o código, tô confiando nisso aqui. Chave exposta. Puta, mano. Nossa. Chave exposta é tenso, né? Que inclusive, acho que vale mencionar, eu não comentei, mas esse prompt ele também verifica o histórico do Git, pra saber se alguma chave vazou ali. Então, isso aqui é maravilhoso. Ele fala que a gente tem um PIN fixo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, verificação em 2 etapas de todo o número registrado. Default público de desenvolvimento no CID, sem validação que recuse em produção. Isso aqui é baixa, essas baixas eu vou ignorar. Input sem tratamento, ele fala allow list de URL, de ferramenta HTTP, prefixo de string, domínio do atacante, passa. Tem coisa que também é foda, né? Mas aqui ele justifica. Aí fala que a política, ela libera a linha inteira do papel mais baixo, do member, e o Postgre não aplica o RLS por coluna. Como cada tabela é o endpoint do Postgres, o único get resolve. Como eu comentei, rapaziada, no final do PDF eu peço para ele já montar as issues para eu poder abrir. Então tá aqui as issues, belezinha. E para abrir a issue é muito fácil, simplesmente eu vou copiar esse cabeçalho aqui, que ele vai ser o título da minha issue. Eu vou clicar aqui, ó, new issue, ó, toma. E vou colar aqui, olha só, vou pegar um preview. Que isso, hein? Que isso? Olha isso, paizão, olha isso. Olha só, vou colocar aqui algo que fala assim, olá. Não vou colocar nada não, vou só deixar essa issue aqui, deixar misteriosa, que ele vai entrar e falar, quem é esse maluco aí? Ele vai entrar lá e falar assim, eu mando DI. Vou ignorar. Vamos criar essa issue aqui. Vamos pegar a próxima issue, que é essa daqui, ó. Autenticação do token sem limite de tentativa. E pronto, aqui as issues bonitinhas ali. Abri a issue bonitinha aqui, que tá aqui, ó, as 3 issues. O cara não vai entender nada, tá ligado? Assim, mano, o que esse cara tá abrindo issue aqui no meu projeto? Abri, porra, tô te ajudando. Então essa é a forma certa, rapaziada. É a forma segura de você abrir uma issue, de você poder reportar um problema e não invadir, mandar relatório de pentest. Se for fazer isso, pede permissão antes, sacou? Eu vou abrir as outras issues aqui, mas eu não vou gravar pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou pegar todos lá, vou reportar pra galera aqui bonitinho, belezinha. Lembrando que esse prompt, ele está disponível no meu Substack de graça. Não tem que assinar Substack, tem que assinar nada. A única coisa que eu te peço, em gratidão isso, é você deixar um like nesse canal. Deixa o like, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, cara. Dá essa moral aí. E se você não assistiu o vídeo onde eu falo das vulnerabilidades, onde a galera desabafou pra caramba, falou tudo que aconteceu, mano, ó, assista essa recomendação aqui que vai ser muito braba e depois você volta e me agradece. Beleza? Obrigado por estar inscrito no canal, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!